né? E antes de que a gente possa começar a nossa reunião, eu vou pedir para a nossa companheira Alicia, se ela quer fazer a oração para nós começar a nossa atividade de hoje, Alicia. Posso fazer. Então, envolvidos nesse clima de amorosidade, vamos mentalizar a imagem de Jesus e a paz que dele emana, agradecendo a presença dos nossos amigos espirituais e o amparo e proteção que com certeza teremos, agradecendo a presença da nossa convidada, a doutora Kátia Marabuco, e os seus ensinamentos, agradecendo a esse grupo que eu amo tanto, e assim, envolvidos nesse amor, que possamos fazer muitas reflexões construtivas, que assim seja. Bom, antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho da nossa querida convidada, né, a doutora Kátia Marabuco, né, uma presença bem atuante no meio espírita do Brasil, né? Ela, inclusive, eu estive olhando o mini currículo, né, doutora Kátia? É um currículo de respeito. Então, assim, em primeiro lugar, né, como a doutora Kátia sempre diz, é assim que eu vou apresentá-la, porque nas lives que eu assisti, eu achei tão lindo a maneira que ela fala, eu sou trabalhadora de Jesus, né? Então, acima de tudo, uma grande trabalhadora de Jesus. A doutora Kátia, a Kátia Marabuco, ela é formada pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1979, tem especialidade na oncologia cirúrgica, tá? Pela Universidade Hospital AC Camargo de São Paulo, em 1983. Também é especialista em cirurgia cabeça e pescoço pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Doutora em medicina pela Universidade de São Paulo, em 1997. Professora adjunta da cirurgia da Universidade Federal do Piauí. Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões de Piauí também. Formada e fez a formação em terapia de vivências de vidas passadas, em São Paulo, para o Instituto Nacional de Terapias e Vivências Passadas. Master Training em Programação Neurolinguística pelo Instituto de Ciências Neurolinguísticas de São Paulo. Também é formada em Psicologia Transpessoal pela Associação Brasileira de Psicologia Transpessoal Belo Horizonte. Presidente da Associação de Médicos Espíritas do Piauí e vice-presidente da AME Brasil. Os livros publicados pela doutora Kátia, como autora, Terapia e Amor, Viagens, Sonhos e Poesias, Os Caminhos da Dor. Inclusive, eu comprei esse livro, doutora Kátia, lá em Piauí, eu li no fim de semana, recomendo a todos, maravilhoso. É coautora também da bula A Literatura, Magnetismo e Medicina em Saúde Integral, uma interação espiritualidade da AME Brasil, e o Câncer na Visão Espírita, Saúde e Espiritismo, esse também eu revisei, muito bom, recomendo para todos. E assim, a doutora Kátia tem uma experiência muito grande, né, nessa questão de oncologia, que tem toda essa experiência bárbara, e principalmente na visão espírita. Tem várias lives, inclusive eu passei várias para vocês, programas também, lives como perguntas que ela faz, inclusive publicado pela AME Brasil, que a gente tem repassado para o grupo, que o grupo tem participado. E hoje a gente vai ter o prazer, né, a honra de vê-la falar aqui sobre a questão de prevenção de câncer de mama na visão espírita, já que estamos no mês do Outubro Rosa, né? Então a gente vai falar sobre isso. Fica bem à vontade. Mais uma vez, um grande prazer de vê-la aqui. Há uma coisa importante que eu queria lhe dizer, doutora Kátia. O Sérgio Lopes me mandou deixar um abraço, né? E ele disse que hoje, infelizmente, ele não poderia estar aqui, mas por um compromisso assim, inadiável. Mandou um grande abraço para a senhora. Beleza. Com a palavra. Querida, né? Muito obrigada, Vera. Meus amigos, é um prazer enorme estar hoje aqui com vocês. E um prazer maior falar sobre esse tema. E eu sou muito grata a Deus, a oportunidade de ser oncologista. Trabalhar com essa especialidade, eu considero que a oncologia, o médico oncologista, ele tem uma oportunidade ímpar em
sua vida. Doutora Kátia, tá baixinho o som. Não sei se sou eu que estou ouvindo longe. Não, realmente está baixo mesmo, viu? Está baixo, sim. Peraí, agora, peraí. Está aumentando, só um minutinho. Meu tá baixinho também. Ele está aumentando, ele aumentou, foi o... Só um minuto. Deixa eu ver se fica melhor. É só o som, a imagem tá ótima. Agora, tá melhor? Não, né? Não, melhorou sim. Tá? Melhorou sim. Melhorou? Melhorou. Então tá bom. Então, agora Tá tá ótimo, melhor. doutora Kátia. Beleza. Então tá bom. Então nós vamos vou colocar em forma de apresentação. Eu vou bem a imagem aí. Bem a imagem para vocês. Sim, sim, tá bem a imagem. Tá bem a imagem, tá bem? Tá ótima a imagem. Ok. Bom, então se vocês alguma coisa com fome, avisem, por gentileza, tá? Então, meus amigos, para mim, como eu estava dizendo a vocês, é um prazer, para mim é assim, uma oportunidade ímpar de vida, a oncologia, porque eu considero que o profissional de oncologia, ele tem uma oportunidade de crescimento espiritual inigualável. Isso porque é uma especialidade que nós trabalhamos constantemente com a dor. Então, tudo que nós aprendemos na doutrina espírita, nós vivenciamos no dia a dia, no trato com o paciente, no tratamento da doença, nas transformações que a doença provoca no paciente e acompanhar, porque esse material que eu trouxe para discutir com vocês é um material que eu preparei para que a gente possa acompanhar o paciente desde o momento do diagnóstico até o momento de morte. Isso porque, ao longo da minha trajetória como profissional, eu fui aprendendo com os pacientes encarar a morte, com os pacientes essa dimensão nova. E, com isso, uma nova oportunidade, porque a maioria dos profissionais de oncologia, quando eu fiz residência, por exemplo, quando o paciente está em estado terminal, na minha residência se dizia assim, um paciente RHD, regime dietético apenas, fora de possibilidade terapêutica. Mas hoje... Doutora Kátia, aqui é Luiz Fabiano. Desculpe, tá? Quando a senhora testou o seu fone com o microfone, a gente teve um pouco mais de nitidez para lhe ouvir. então Agora a sua voz está variando, a gente está com uma certa dificuldade de conseguir lhe compreender. Me perdoe.
imagem está boa, mas se eu vou entrar. O seu áudio está indo e vindo. A sua imagem está perfeita, mas o seu áudio, ele às vezes vem e às vezes desaparece. Pronto. Fazer o seguinte, eu vou entrar pelo celular e vou entrar 2 vezes, tá bom? Tá bem, sem problemas. Eu vou desligar o som aqui para poder entrar no celular. Tá bem, sem problema. A gente aguarda, sem problema. Vou tirar a imagem, vou colocar no mudo e vou entrar. Eu vou interromper o seu compartilhamento momentaneamente, tá? E aí depois a senhora compartilha novamente, que aí a senhora consegue fazer mais tranquilamente, tá bom? O seu microfone está fechado. Agora eu lhe vejo, mas está fechado o microfone. Pronto, agora... tá conseguindo ouvir bem? agora está perfeito. Nossa, agora está muito bom. Está muito bom, bem alto. Beleza. Então vamos compartilhar, não é? Você vai voltar. Para vocês tem um eco ou não? Tem, é que provavelmente a senhora está com o áudio do seu microfone e do computador. E aí a senhora está reverberando de um para o outro. Mas eu tirei o som do computador. Já tirei. A senhora quer compartilhar novamente? Vou compartilhar novamente. Certo. Então, você consegue... deixa eu ver se eu baixando aqui o computador. Oi? Agora está claro. Agora ficou bom. Perfeito. Ótimo. Obrigado. De nada. Então, deixa eu colocar aí em modo de apresentação, mas eu tenho que colocar no celular, no computador. Eu tenho que passar aqui. Aí, quando eu abro, fica ruim o som. Doutora, uma sugestão, se a senhora não estiver conseguindo se a senhora não estiver conseguindo, se a senhora quiser, eu lhe passo agora o meu e-mail, a senhora me envia ele e eu faço a apresentação para a senhora e a senhora fica só com áudio. Eu vou lhe passar no chat o meu e-mail, e se a senhora quiser, a senhora me compartilha ali para mim, tá bom? A senhora me mande por e-mail. Eu lhe enviei no chat ali, aí a senhora me envia, eu compartilho a apresentação aqui do meu computador.
Oi, então, amigos, eu gostaria de inicialmente falar para vocês que, como nós vamos fazer uma introdução inicial, nós vamos começar iniciando. Eu sei que todos vocês já sabem a finalidade da nossas AMES, mas eu gostaria de repassar aqui dois pequenos slides para a gente repassar aqui a importância das nossas AMES e o Decálogo Médico Espírita, que a doutora Marlene Nobre recebeu em 12/10/68, de vários espíritos. É muito importante esse decálogo, esses itens, que é vivenciar a medicina do espírito, isto porque, dentro de cada uma das especialidades, não só da medicina, mas de todos que participam das AMES, a vivência da doutrina espírita, a vivência dos preceitos que a doutrina espírita nos trouxe é muito importante, porque muitas vezes vocês sabem que existem, especialmente, colegas que acham que na casa espírita vivencia a doutrina, mas no seu consultório existe um pragmatismo de vivenciar apenas o que a ciência ortodoxa, o que aprendeu, o que a ciência ensina, e não o que aliar a ciência ao espiritismo. Então, a doutora Marlene recebeu esse de vários espíritos decálogo, e é sempre bom, nas nossas atividades espíritas, nós recordarmos, vivenciar a medicina do espírito, acima de tudo, o interesse do Cristo na vida diária, colocar o Cristo na vida diária, valorizar os minutos preciosos da existência, exercer a medicina em vista aos desígnios divinos, reconhecer-se como filho do Altíssimo e dispenseiro do Criador e humilde servo da soberana verdade, e compromisso de reserva ético-moral e ideal médico-espírita. Então, esse decálogo ele é muito importante porque nos orienta no nosso dia a dia, no nosso trabalho, porque nós só podemos ter acesso a essa anamnese espiritual e trazer para a nossa vivência na praxis médica essa anamnese espiritual, ter a possibilidade da espiritualidade amiga nos assessorar e cada vez mais, via mediunidade intuitiva, nós termos acesso a essas fichas e que a espiritualidade possa nos orientar sobre a ficha kármica do paciente, que a maioria de nós é médium de inspiração e médium de intuição. É importante o paradigma médico-espírita nessa avaliação do paciente além do corpo físico. Então, essa anamnese espiritual, a ficha kármica, porque muitas vezes, especialmente o paciente com câncer, quando ele vem para a consulta e quando ele se depara com esse diagnóstico de uma patologia como o câncer, que abala as estruturas emocionais da grande maioria das pessoas, mas a grande maioria, e muitas vezes a pessoa acha-se equilibrado, sereno, mas diante de um diagnóstico e um prognóstico reservado, não há quem não se desestruture. Então, essa ficha kármica, a gente, geralmente, os médicos, nós não temos acesso em virtude da nossa reduzida capacidade sensorial. Nós não temos ainda uma moral suficiente para acessarmos essa ficha kármica sem que isso não comprometa o nosso juízo de valor, como quando nós estamos na frente do paciente. Imaginem se nós tivermos essa possibilidade, muitas vezes a gente até se trai diante dessas revelações espirituais que podemos, em nos traindo, revelar algo que o paciente não precisa saber. Por exemplo, o Chico, uma determinada ocasião,
chegou uma paciente para conversar com ele, e essa paciente já tinha uma lesão maligna na mama. E o Emmanuel disse para ele que ele se reservasse e ele não dissesse nada, porque ela não tinha estrutura psicológica, o sistema imunológico dela iria ser abalado, e não era ainda o momento, porque ela não tinha o diagnóstico ainda. Então, isso demonstra o quanto nós precisamos ter cuidado com essas intuições, as revelações, e amparar o paciente de forma que ele tenha a possibilidade de abrir as suas dimensões espirituais. Então, os espíritos nos dizem, missionário da luz, que o cérebro de carne é um aparelho de potencial reduzido e depende muito da iluminação do seu detentor. Durante toda a minha trajetória como oncologista, eu encontrei pessoas que me deram lições extraordinárias dentro disso aqui. Pessoas que tiveram diagnóstico de câncer e se mantiveram numa lucidez e numa serenidade impressionante. Enquanto outras pessoas, o simples menção de que a lesão era uma lesão grave e que necessitaria de um tratamento mais agressivo, a pessoa se desequilibrou a ponto de gritos, choro, e abalar todas os outros pacientes. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esse acolhimento do paciente oncológico para que essa interferência não o abale. Então, essa ficha kármica, ela vai determinar a reversibilidade e a irreversibilidade da moléstia. Porque numerosos pacientes, eles são tratados no mundo espiritual, mas só curáveis através de curtas ou longas internações no corpo físico. Porque muitas vezes, por exemplo, essa paciente que o Chico Emmanuel lhe falava, ele orientou que a pessoa lesse o livro do Rochester, Romance de uma Rainha, demonstrando que, muitas vezes, por nossos equívocos no passado, a gente pode trazer uma doença como essa, que é um resgate muito profundo, em virtude do mau uso da nossa mediunidade no passado. Então, o adoecimento, existe uma grande diferença. A gente precisa entender isso, do adoecimento, da doença e da cura. Porque, na verdade, a cura, ela realmente, temos que entender, a cura do espírito. E essa cura é muito lenta, muitas vezes necessita de muitas e muitas encarnações. Então, o ideal de saúde é esse estado de paz e equilíbrio, né? Mas muitos pacientes, ele está enfermo. Isso é a contribuição do professor Mirei Lopes. Ele diz que muitas vezes o paciente está enfermo, ele sente-se enfermo, é uma interpretação que ele faz, que tem pacientes que dizem assim, eu fui operado, aí ele foi operado a vida inteira, ou eu tenho um câncer, eu tenho tal patologia, então ele sempre está enfermo. Isso porque muitas vezes essa interpretação que ele faz da sua doença acaba até tendo um ganho secundário. Quantas vezes nós nos deparamos com pacientes que vivia isso está no livro O Câncer como Ponto de Mutação. O paciente vive num trabalho que é desagradável, mas necessita daquele trabalho, tem uma vida rompida de felicidades, uma vida alterada pelo esforço que faz por sustentar toda a família, suportar toda uma carga emocional, e vive extremamente infeliz. Então, a pessoa, ela passa a se sentir doente e aquilo abre as portas para uma patologia crônico-degenerativa. Então, às vezes, o paciente ele está enfermo,
Às vezes ele vive como enfermo, ele se sente enfermo, e isso altera toda a estrutura emocional e do seu sistema imunológico. E vivendo como enfermo, ele aceita que está e tem interesse em parecer, para que ele possa ter um ganho secundário, muitas vezes. Então, o processo do desequilíbrio, muitas vezes a pessoa nós temos patologias que nós temos predisposições mórbidas nas nossas matrizes perispirituais, mas nem todo mundo vai ter aquele câncer, nem todo mundo pode ter aquela doença que a sua família, que na genética da família tem. Por exemplo, os casos de câncer de mama, há famílias que têm uma geração, na outra geração, na outra geração. Esse é o câncer genético mesmo. Toda geração tem casos. Mas não necessariamente, nem todo mundo vai ter. E isso é muito importante porque vocês se lembram do caso da Angelina Jolie, que ela fez a mastectomia profilática. Eu tenho paciente que eu executei a mastectomia profilática porque tinha alteração, nós vamos ver mais adiante, no BRCA1 e 2, a mutação genética, e precisava fazer, porque casos na família do pai e na família da mãe. Mas muitas vezes a pessoa, na dependência da sua moralidade, a dependência desse equilíbrio ou desequilíbrio do organismo, vírus, oncogenes, proto-oncogenes, eles podem ser ativados e a doença de fato acontecer. É por isso que os espíritos nos dizem que a grande maioria das doenças tem uma influência do psiquismo. Então, a mente da vítima, da pessoa, do paciente, ele exerce um papel preponderante no desenvolvimento e na destruição. Quantas vezes vocês já viram pacientes que se entregam? E nesse livro que eu apresentei para vocês, Terapia e Amor, e é quanto à história da minha vivência com os pacientes oncológicos, à luz da doutrina espírita. Tem pacientes que Eu tive uma paciente que teve um mesotelioma maligno, que é uma lesão muito grave do peritônio, e ela se culpava por ter abortado. E eu dizia para ela, mas você, veja, sentimento de culpa que influencia. E eu dizia para ela, mas olha, Deus já lhe perdoou porque ele lhe deu em seguida uma filha linda. Mas ela não se perdoava. Então, vejam como esse fator de culpa, ele influencia. Então, os fatores que desequilibram, a culpa, a cólera, o desamor, a rebeldia, e oferece vitalidade a esses desencadeadores e ativadores dos proto-oncogenes. Tá? Então, é muito importante entender isso, porque quando nós recebemos um paciente e olhamos só do ponto de vista técnico, nós não utilizamos todos esses conhecimentos, o conhecimento de alto valor que a espiritualidade nos traz para que nós possamos oferecer melhor para os nossos pacientes. Então, todos vocês conhecem o livro do Bruce Lipton, quando ele fala que todos os organismos, incluindo os seres humanos, eles continuam, comunicam-se e leem o ambiente por meio de campos de energia. E por sermos dependentes da linguagem falada e escrita, nós abandonamos essa comunicação que é uma sensibilidade energética. Muitas vezes, nós que somos estudiosos da doutrina espírita, você percebe a energia da pessoa, você percebe os fluidos que a envolvem, não só dela, mas dos familiares que os trazem, né? Os familiares que vêm com o paciente. Você percebe a energia em torno daquilo, especialmente quando há essa energia de culpa, essa energia de cólera, de ressentimento. A maioria dos pacientes, quando chegam no consultório, eu gosto de, na anamnese, perguntar: qual é a sua culpa? Qual é a sua mágoa? Qual é o seu ressentimento? Porque, invariavelmente, tem um componente emocional muito grande. Muitos pacientes, às vezes, eles dizem assim: não, eu não tenho nada, eu tenho uma família saudável, eu tenho uma vida saudável, não tenho culpa.
Mas, quando você continua na investigação, e o paciente ele passa a lhe ser muito familiar, porque ele vem várias vezes, no preparo pré-operatório, depois na sequência, no prosseguimento do tratamento, você começa a conhecer melhor para ajudá-lo, ele acaba revelando seus ressentimentos, suas mágoas. Então, o Bruce Lipton ainda diz que os campos de energia, eles viajam com facilidade por todo o organismo. E uma coisa interessante, ele diz que os tecidos lesados, eles emitem um tipo de energia diferente, uma assinatura energética diferente. E nós sabemos que os tumores, eles têm, de fato, tanto é que a ciência busca, através da termografia, não só o diagnóstico, mas também o tratamento. Existe tratamento através da termografia localizada, né, para os tratamentos de cânceres, não só para órgãos internos, como também para membros. Então, é essa energia que o tumor, que o tecido lesado emite, que ele vai se diferenciar. Mas Emmanuel, no livro Amor e Sabedoria, eu gosto muito, muito dessa passagem e dessa fala do Emmanuel sobre o significado da doença. Ele diz que as doenças elas podem ser moléstias amparo, moléstia proteção, que bate com aquilo que o professor Mirei Lopes nos falava. Moléstia refúgio, moléstia socorro, moléstia abrigo. E que as moléstias de difícil cura, como o câncer, são escoadores de imperfeição. E, de fato, nós vamos vendo, ao longo do tratamento do paciente, a grande maioria dos pacientes, vocês sabem disso, tem muitos pacientes que eles dizem, eu tenho pacientes que me dizem assim, olha, se não fosse o câncer, não teria me modificado. E nós vamos ver lá mais adiante o que Calderaro nos fala sobre a dor, que a dor é capaz realmente de modificar a criatura, né? Então, o adoecer por patologias crônicas, como o câncer, as doenças crônico-degenerativas, ela gera uma inadequação e um alto estresse, é um estado de alerta constante. A pessoa passa a viver em torno daquele problema, e vivendo em torno daquele problema, a vida dela para. Então, aquilo que Jesus nos diz, que nós devíamos, perdão, nos preparar para as crises, para as dificuldades, construir um refúgio, uma fortaleza de fé, é exatamente isso aqui. Porque diante de uma doença crônico-degenerativa, uma patologia crônica, um sofrimento crônico, inclusive uma dor psicológica crônica também leva a isso, ela gera um alto estresse, uma inadequação, porque a pessoa não consegue sair, ela não consegue viver normal. Isto porque o nosso organismo ele precisa de um equilíbrio para que as funções possam prosseguir. E quando a gente não tem isso, esse estado de alerta constante, que é uma doença que não vai embora, ela acaba cada vez mais fazendo com que o sistema imunológico do paciente ele seja alterado. Então, o câncer, ele é seu diagnóstico, uma doença fatal, uma doença estigmatizante. Imagine quando eu cheguei aqui em Teresina, na década de 80, eu cheguei aqui em 83, os pacientes diziam assim, aquela doença, não diziam nem o nome, aquela doença, de tanto medo que a pessoa tem. Então, é uma doença estigmatizante. Ao longo desse evoluir dos anos, o câncer ele passou a ser uma doença crônica, mas nas décadas anteriores era muito estigmatizante. Uma pessoa que passava por quimioterapia, ela era apontada na rua. As pessoas cochichavam, comentavam, e aquilo gera um estresse no paciente muito grande. Ele se sente inaceito pela sociedade, ele se sente à parte, ele se sente
é como se a vida dele tivesse parado. Imaginem como isso é desequilibrante para a pessoa. Aí ele passa a ter baixa estima, ele tem um impacto no existir dele, impacto psicológico, emocional, social e espiritual, porque aí abre as portas também para as energias, outras energias evolutivas negativas. Aparecem os medos, a pessoa passa a ter muito medo, medo do tratamento, o medo da morte, porque é o momento onde o paciente entra em xeque muito grande. O que é que eu fiz? O que é que eu deixei de fazer? O que é que eu fiz para merecer isso? Então, é um momento muito dramático e delicado na vida de qualquer pessoa. O tratamento em si, especialmente a quimioterapia, é um calvário. Muitas vezes, quando eu vejo, por exemplo, aquela imagem que eu coloquei para vocês, é um tipo de câncer chamado triplo negativo, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Ele é um câncer muito, muito agressivo, os cânceres basais, eles são muito agressivos, então ele provoca mutilação, perda de cabelo, porque muitas vezes a pessoa tem uma lesão avançada, ele vai ter mutilações por conta do tratamento. E perda de cabelo, a gente às vezes imagina que uma mulher que teve câncer de mama, que perdeu sua mama, mesmo com a reconstrução, é um órgão, é uma mutilação, ela sofre muito, mas eu já tive pacientes que diziam assim, me disse o seguinte, o que mais me doeu foi a perda dos meus cabelos. Foi passar a mão na cabeça e o cabelo caiu. Então, vejam como é delicado para cada pessoa e como cada tratamento precisa ser individualizado e a compreensão desse ser humano que está diante diante de nós. Então, hoje, já tem alguns anos que a epidemiologia molecular ela é muito importante na compreensão, especialmente câncer de mama. O câncer de mama, ele é um dos cânceres mais estudados no mundo, não é? E nós sabemos que, muitas vezes, como eu falei antes para vocês, a carcinogênese, ele precisa de um início, no início ocorre uma mutação, pode ocorrer uma promoção, que é o desencadeamento das lesões pré-malignas, a progressão, que é a modificação e incrementação de fatores que tornam a célula maligna, a capacidade de invadir, porque a célula maligna é uma verdadeira célula vampira, ela recruta grupos celulares em torno dela para trabalhar por ela, e muitas vezes essa sequência de eventos carcinogênicos ele pode levar anos, e isso dá tempo a pessoa se modificar, porque a grande maioria dos cânceres, eles são de células somáticas, apenas 17% são de células germinativas, são de células somáticas, ou seja, dá tempo a pessoa se modificar, ter uma vida melhor, passar a ter, procurar uma qualidade de vida e procurar investir na sua saúde. Como também, às vezes, existem pacientes que abraçam a espiritualidade e vivem anos e anos com aquela doença, com aquela patologia. Como também tem pacientes que é cercado de muito amor pelos familiares, a vida dessa pessoa tem uma supervalorização e ela consegue viver muitos, muitos anos com aquele tumor, enquanto outros se entregam à destruição. Então, essa variação de risco ela é muito variável de paciente para paciente. Né? Então, o adoecer, ele quebra uma rotina. Isso porque o nosso cérebro ele tende a rotinas. Essa excelência de resposta, nós automatizarmos as respostas orgânicas é uma economia de energia, para que a gente possa trabalhar, viver uma vida saudável. O organismo, ele geralmente, ele torna as nossas ações, as nossas funções orgânicas automáticas, e automatizando, existe uma economia de energia. Porém,
O adoecer por patologia crônica, como o câncer, ele gera essa inadequação, esse estado de alerta, que levam à desvalorização da pessoa, abandono e insegurança. E muitas vezes essa dificuldade que a ciência hoje ainda tem, qual paciente que vai responder melhor ao tratamento, qual paciente que aquele tratamento estándar, por isso que o futuro no futuro se sabe que as doses, a poliquimioterapia será muito, muito grande, porque as mutações são muito grandes, mutações celulares, mutações genômicas, e isso faz com que o quimioterápico, a droga que nós estamos usando, ela não responda. Então, o câncer de mama, agora mais especificamente, nós vamos falar, é a neoplasia mais frequente entre as mulheres, é um dos cânceres mais estudados, mas, apesar disso, ele ainda tem muitas lacunas. Lacunas na prevenção, nós não sabemos, por exemplo, existia um tempo onde nós iniciarmos a mamografia aos 35 anos de idade. Hoje, nós iniciamos o rastreamento a partir dos 40 anos e é necessário, a história de vida é um dos mais importantes fatores de risco. Se uma paciente tem na sua família risco, temos que ter mais cuidado. Então, existem lacunas na prevenção, no diagnóstico, no tratamento, porque cada paciente vai ter mecanismos de resistência e a terapia ela precisa ser individualizada. Então, existe um alto nível de heterogeneidade molecular e clínico. E essa estratificação do câncer de mama, hoje, nós sabemos que o câncer de mama não é um só, e sim é um grupo, e cada paciente ele vai responder diferente. Existe uma diferença entre o tratamento da mulher jovem e o tratamento da mulher idosa. No ano de 2005, eu acho que foi 2005, eu estive no Congresso de Climatério, em Buenos Aires, e eu fiquei estarrecida com o trabalho de pesquisadores australianos que mostravam meninas de 13, 15 anos já com células malignas em suas mamas. Eram meninas que tinham desencarnado por acidente automobilístico, e aí eles procederam uma avaliação das mamas, né? No exame médico legal, eles procederam e identificaram lesões iniciais nessas meninas. Então, vejam que são muitos fatores. Tanto é que muitos mastologistas dizem assim, para ter câncer de mama, basta ser mulher. Porque são tantas variantes, tantas variáveis. A mulher que tem o seu ciclo hormonal muito prolongado, ela tem uma maior susceptibilidade no parênquima mamário para o câncer de mama. Aquela mulher de reposição hormonal, nem todas terão câncer de mama. São variáveis que a gente não sabe ainda quais são as mulheres que terão. Ainda temos muito a estudar sobre essa patologia. Então, na estratificação do câncer de mama, nós temos 5 subtipos importantes. E isso quem nos dá é a imunistoquímica, para que nós possamos tratar adequadamente cada paciente. Então, os tipos moleculares são os basaloides, o basal, que é um tipo grave, né? O luminal A, que é o melhor, luminal B. Esses subtipos ele é dado pelos receptores hormonais e pelo HER2, que é o marcador de superfície. O HER2, quando ele está superexpresso e quando ele positiva, a lesão é mais agressiva. Então, a história familiar é um dos determinantes de risco mais importantes e relaciona-se a fatores hereditários. Raras mutações germinativas nesse gene de alta susceptibilidade para a CA de mama. O BRCA1 e 2 eles podem aumentar o risco de mama na população,
mas existem as famílias que têm realmente as mutações, e hoje nós fazemos, desde o ano 2000, que se faz o aconselhamento genético, que foi o que a Angelina Jolie fez, né, que o mundo inteiro ficou sabendo. Então, essas mutações, elas representam apenas 5% dos casos de CA de mama na população, mas nas famílias que têm esse componente, essa mutação genética, ele representa 85%, é muito alto. Bom, então, eu não sei, meus amigos, se a gente pode discutir, pode ter pergunta, ou eu sigo adiante. Como é que vocês acham? Acho que pode seguir, doutora Cátia. Posso Aí seguir, depois, né? eu acho que no daí... final a gente discute, né? Isso, no Perfeito. final a gente discute. Tá certo. Então, Divaldo, no livro Patologias aos Transtornos Espirituais, tem uma passagem muito interessante. Vejam, por isso que nós precisamos explicar para o paciente, ter esse conhecimento, que, na verdade, a doença, ela não é uma punição, ela é uma passagem, uma transferência de nível energético para o equilíbrio. Por isso que nesse livro das patologias dos transtornos espirituais, Divaldo diz: o doente é um ser eterno que imprime nas tecelagens sutis do perispírito aquilo que tem necessidade de evoluir, fazendo com que o corpo retrate todo o seu mundo de conflitos, que devem ser depurados através dos fenômenos provacionais e expiatórios. Cada vez que eu vejo assim, um paciente, um crescimento dentro da patologia de cada pessoa, e é muito importante isso, porque o nosso sistema médico, infelizmente, ele é muito massificador. Então, muitas vezes o profissional não tem oportunidade de conversar com o paciente, ouvi-lo, ter tempo para descobrir isso que ele está, esse crescimento, esquecido de que quando o outro cresce, nós crescemos também. E que ao lado daquele paciente existe uma gama de outros seres, né? São amigos espirituais, são obsessores, são muitas vezes obsessores nossos que, que precisam crescer e que através do sofrimento, porque o médico também sofre com o seu paciente, isso, todo o grupo, ele cresce. Sofre quando a cirurgia não dá certo, sofre quando ele perde o paciente, sofre quando esse paciente não assimila. Então, tudo isso é crescimento para o grupo. Então, a doença, ela é uma contingência natural e inevitável do nosso planeta de prova e expiação. Então, por isso que André Luiz, no livro Espírito da Verdade, ele diz: esforce-se por abolir inquietações quanto ao problema de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. Então, são palavras assim que nos calam profundamente, não só para no nosso exercício profissional, mas também como pessoas, porque cada um de nós, uma experiência que cada um de nós vai ter é de adoecer, se nunca adoeceu, adoecer e morrer. Então, isso é importante, essa experiência, no nosso processo evolutivo de crescimento. Então, esse desequilíbrio que se passa por conta dessa doença, dessa patologia, o desequilíbrio emocional e espiritual, ele leva a vibrações destruidoras que muitas vezes a pessoa passa o medo. Lá no livro Nosso Lar, André Luiz vocês devem se lembrar que André Luiz nos fala que o medo ele atinge a cidadela da alma em cheio, desequilibra a criatura. E nós precisamos nos fortalecer e nos educarmos contra o medo, porque o medo, os pensamentos aflitivos, eles fazem verdadeiras vibrações destruidoras, que a pessoa tem medo do diagnóstico, medo da doença, medo do tratamento, medo de morrer.
Então, mais uma vez, em nosso lar, ele diz, elevada percentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso quanto qualquer moléstia de perigosa propagação. Aí ele fala aqui, classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, porque ele se aloja na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Por isso que o conhecimento, o esclarecimento, a oportunidade que o profissional tem de dar esperança para o paciente, de esclarecer sobre a sua patologia, o tratamento, o que ele pode ajudar, o que ele pode fazer, o que ele pode esperar, é muito importante. Nós, latinos, temos um componente emocional muito, muito alto. Tanto que uma pessoa chegar para você e disser que você está com uma doença grave, você treme nas bases. Você fica lívido e falta respiração até. Mas eu tive a oportunidade de estar num congresso de oncologia no Roswell Park, nos Estados Unidos, e assistir um médico dizendo assim, francamente, para o paciente, o senhor está com câncer, o seu diagnóstico é esse, o tratamento é esse, o seu prognóstico é esse, de cara. E como os anglo-saxões, eles têm um preparo que vem já de muito tempo diante, uma frieza que é diferente nossa, do nosso povo latino, eles encaram aquilo com mais serenidade. Mas o nosso povo, ele precisa de muito amparo. Precisamos ter cuidado no diagnóstico por conta disso. O medo, que altera o sistema imunológico e pode comprometer o nosso tratamento. Precisamos da ajuda do paciente para o tratamento. Então, aqui é o que eu tinha falado para vocês, que a gente precisa lembrar dos nossos pacientes, os sentimentos dele, a criação das imagens fluídicas, que ele cria uma determinada imagem. Tem pacientes que têm medo de entrar no centro cirúrgico, porque a maioria dos centros cirúrgicos é uma porta, é uma janela, onde o paciente entra na maca, e a sensação que ele tem, muitas vezes, como eu fiz terapia de doenças passadas, aquilo deve ter alguma imagem congelada na mente dele, no seu cérebro espiritual, de morte, onde ele acessa aquela imagem e aí ele acha que vai morrer. Então, ele tem um medo muito grande. Então, a gente precisa ter cuidado porque ele cria essas imagens, ele faz ideoplastias sobre todos esses problemas, né? Então, sentimento, pensamentos e os fluidos que ele vem em torno dele, essa é uma nova medicina que a espiritualidade nos propicia para que a gente compreenda essa medicina do futuro, de não localização da mente, como o Larry Dorsey nos falava, que é esse em você olhar profundamente para o paciente, você acessar, porque nós temos esse treinamento, o seu face, a forma como ele senta, as suas reservas, esse conjunto de fluidos que ele traz e você deixar acessar cada vez mais esse treinamento para entender melhor o paciente. Aqui, eu queria conversar com vocês sobre o diagnóstico, que cada paciente ele tem a sua maturidade espiritual e emocional, e o sofrimento e dor. Existem pacientes que você se surpreende com essas respostas. A pessoa tem uma maturidade espiritual tão grande que eles é que nos consolam, porque realmente a pessoa traz de outras vidas
aquela experiência e aquela fortaleza interior. Existem pacientes que não esboçam sequer no seu face nenhuma dor. Ele está sofrendo muito, mas ele não esboça. Ele tem um preparo interior e uma crença, muitas vezes não são nem religiosas, mas tem aquela crença interior de ultrapassar, de superação do sofrimento. É por isso que Calderaro, no Domínio da Mediunidade, ele diz: a dor, depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos. Corrige, polindo os fulcros anímicos e compele a indispensáveis modificações. Não se pode fugir à execução sem graves prejuízos. Então, é uma trajetória que cada um de nós tem diante dessas provações e que é importante uma serenidade muito grande. Leon Denis, ele nos diz que a dor é o juiz que pesa os caracteres, as consciências e dá a medida da verdadeira grandeza do outro. Isso é extraordinário, essa palavra de Leon Denis, essa fala, porque isso está lá no livro Problema do Ser e Destino da Dor. Então, todos esses, vejam, meus amigos, quantas lições nos enriquecem na prática médica e no convívio com o paciente. E quanto nós temos um cabedal de conhecimento com a doutrina espírita enorme, gigantesco, que possibilita o médico ele auxiliar o seu paciente de uma forma mais digna, mais humana, não abandonando exatamente no momento onde ele mais precisa, que é quando a doença... Existem alguns tipos de tumores que, apesar da nossa medicina, apesar de todo o avanço tecnológico que nós temos, a terapia-alvo do câncer de mama, as novas quimioterapias, apesar de tudo isso, a doença vai vencer. Então, é esse momento que mostra aqui o nosso conhecimento interior, que nos dá essa condição de segurar firme. Porque todo médico ele é treinado para o sucesso. Ele quer ter o sucesso, ele quer ser reconhecido. Eu converso isso muito com meus alunos. Mas, e digo inclusive isso para eles, ninguém passa para os alunos essas incertezas, os fracassos, como dar notícias ruins, como sustentar o paciente nesses momentos difíceis. Então, isso é importante. E a doutrina espírita nos dá esse conhecimento, nos dá esse cabedal de conhecimento para que a gente possa ajudar. Então, nós vamos entendendo que há realmente as defesas do organismo, esses sistemas são interconectados. E na medida que nós vamos trabalhando essa fortaleza interior, não só em nós, mas também nos pacientes, isso vai se funcionando de uma forma ideal. Então, o sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo, o sistema imunológico, o sistema hormonal, eles vão trabalhando conectados para a harmonia. Se nós temos incerteza, se nós temos ansiedade, imaginem esse período agora, meus amigos, nós oncologistas, nós temos recebido muitos casos de cânceres avançados. As pessoas não procuraram os seus médicos, muitos pacientes recidivaram, muitos pacientes, a doença avançou, porque as pessoas tinham medo da Covid, não procuravam o hospital, não procuravam o médico. Isso é exatamente essa resposta orgânica desarticulada, né? Então, quando nós temos essa resposta orgânica desarticulada, o sistema, há uma depressão na vigilância imunológica e o câncer é uma depressão no sistema imunológico. Então, isso faz com que a doença avance. Nesse período agora de pandemia, foi uma coisa terrível, né? Porque
como o câncer ele é uma ameaça existencial, ele acaba provocando na pessoa ansiedade, fadiga, insegurança, desânimo e medo. Que isso a pessoa, dependendo do interior de cada um, dependendo do seu preparo emocional, ele pode ter uma resposta normal ou uma resposta normal. Realmente, o preparo interior, a espiritualidade, ele nos possibilita ter uma resposta mais parecida do normal, que nos possibilite fazer com que o nosso organismo reaja a essas agressões externas e internas, né? O Antônio Damasio, é citado pelo Edgar Morin no livro A Via, ele fala, vejam como tudo são conhecimentos que se associam, que a resposta anômala de repetição, ela vem de estados de tristeza que provocam desequilíbrio funcional. Qual é a orientação que eles têm? A mesma que a espiritualidade nos dá, que nós vimos na fala de Divaldo, nas orientações de Joana. Afastar-se das emoções negativas, do medo, da cólera, da inveja e da tristeza. Dentro da medida do possível, a gente vai explicar isso para o paciente, naturalmente, que cada paciente, no seu entendimento, nós vamos explicar a resposta psicoimune, o que os maus pensamentos fazem nessa resposta psicoimune. Eles vão diretamente para o sistema límbico, ativando o hipotálamo, a hipófise, o eixo hipófise adrenal, com o aumento do cortisol, dos glicocorticoides, e quando essa alteração dos glicocorticoides está muito alta por esse estresse, pelo medo, o que é que isso faz? A persistência desse estímulo, ele faz uma redução drástica nas taxas de linfócitos, especialmente CD4, CD8, CD56, e o que acontece? Esgotamento do sistema imunitário. Então, vejam como tudo concorre para o que nós aprendemos, a ciência hoje, ela fala perfeitamente. E aqui a resposta psicoimune dos bons pensamentos. O Dr. Benson, ele tem um livro que vocês conhecem, onde em Harvard eles têm o estudo do mente-corpo, mostrando sobre a resposta, como as respostas que levam a um hipometabolismo desencadeiam uma resposta imune adequada, uma poupança de energia, que é um potencial evocado benéfico para o paciente. Então, a resposta psicoimune dos bons pensamentos, quais são? As atividades contemplativas, orações, grupos de prece, que na nossa doutrina nós temos no Brasil inteiro e no mundo, auxiliam aumento da atividade parasimpática, GABAergética, serotonérgica, com aumento das endorfinas, diminuição da norepinefrina e cortisol, levando a um estado de bem-estar. Então, tornar-se sereno faz com que o córtex pré-frontal esquerdo ele atue mais. Essas respostas contemplativas, existem vários trabalhos, como o Andrei Hilbert, como o trabalho do Mário Borengá, com as freiras carmelitas, demonstrando que a prece, a oração devocional, ele faz com que áreas do cérebro se acalmem, como que há uma poupança de energia, e esse estado contemplativo, ele, com essa economia, ele aumenta as endorfinas e melhoram os neuromediadores do bem-estar, dopamina, o 5-HTP, e todos esses, os analgésicos internos, facilitando com que o organismo entre em um estado de equilíbrio.
e, com isso, respondendo melhor aos tratamentos. Isso aqui é muito importante, minha gente. Existe um livro que eu gosto muito, que é um livro do Siddhartha Mukherjee, que chama O Câncer é o Imperador de Todos os Males. E ele diz o seguinte, que o câncer, as emoções afetivas como o câncer, ele se assemelha a um campo de concentração, que tem uma característica fatal, porque ele tem uma capacidade de eliminar a ideia de uma vida fora e além dele. Passado e presente são aniquilados. E pior, existe uma eliminação do futuro, porque o paciente ele passa a pensar só na doença, ele entra na internet, ele começa a ver cirurgias, até cirurgias que ele nem vai fazer, cirurgias grandes, ele passa a ver. Quando ele vem no consultório, ele já passou por Dr. Google, e já vem muitas vezes com ideias equivocadas sobre o tratamento dele. E ele só pensa naquela situação. Então, é como o Primo Levi, ele diz que um sobrevivente do campo de concentração, o passado e o presente é aniquilado. Ele elimina também o futuro e ele tem uma morte moral e espiritual. Então, ele passa a ter é como que vegetar a terra, porque isso faz com que esses mecanismos de resistência sejam acionados. Então, ele diz ainda mais, o câncer não é um campo de concentração, mas partilha com ele a característica da aniquilação. Ele nega a vida fora e além de si mesmo. Engloba toda a vida, como se tomasse conta da vida, refletindo em tudo como se a pessoa estivesse numa sala de espelhos e só olhasse para si. É por isso que o câncer não existe, não existe a doença, existem os doentes, né? Cada doente é diferente, porque cada um vai ter um comportamento diverso, né? Então, no tratamento, nós vamos ver que é muito importante essa relação médico-paciente, a história biográfica de cada pessoa, as emoções reprimidas, os sentimentos inadequados, mágoas, medos. E no caso do câncer de mama, é muito frequente vermos mulheres com sofrimento familiar muito grande, casamentos que geraram muito sofrimento, inadequação emocional, a pessoa infeliz, e isso acaba levando a um desequilíbrio nesse sistema de defesa. Então, solidão, culpa, núcleos mórbidos, a própria situação onde a pessoa vive, tudo isso faz com que a pessoa se entregue à doença, né? O paciente que não crê, o que ele não entende que a doença, ela, como ponta de mutação, ela vem para auxiliá-lo a se equilibrar. Geralmente a gente entende como inimigo, inimiga, como se aquilo, muitas vezes eu já ouvi paciente dizer assim, eu quero tirar isso de mim, isso não me pertence. Só aquelas células, elas são nossas células que se desequilibraram. E cada vez que nós lutamos contra, nós passamos a ter uma guerra interior muito grande. Existe um livro chamado A Doença como Caminho, é de um médico oncologista português, que ele diz que nesse momento a pessoa, as células se sentem como que isolada do todo. E isolada do todo, existe uma espécie de anarquia em torno daquele sistema, daquela célula, e ela, sentindo isolada do todo, é a mesma sensação que o paciente depressivo e ansioso sente em relação aos seus pares e à sociedade. Ele se isola, ele entra cada vez mais em depressão, cada vez mais apartado, não pertencendo nem ao grupo, nem pertencendo ao corpo. É isso que acontece com essa patologia. Bom,
Uma coisa importante que nós precisamos lembrar é ouvir quem está passando pelo testemunho. Então, aquela pessoa que está passando pelo testemunho, ela não só tem conhecimento da sua própria patologia, do que ela está passando, como ela nos auxilia. Como? Porque foi o tempo onde o médico era o dono da verdade, né? Então, e também as lições de quem superou, eu sempre gosto de colocar pacientes que superaram com aqueles que estão passando, porque é a extração desse aprendizado difícil, né? E também a gente precisa entender essas causas do sofrimento, as causas que estão lá no perispírito, né? É quando o paciente descobre a sua própria transcendência, as mágoas que ele tem, porque quando a pessoa se sente acuada com uma doença, ele se sente frágil, ele passa a refletir e passa nessa reflexão a idealizar uma vida melhor. Chega esse ponto, como a Elizabeth Kubler-Ross fala, depois da negação e depois da barganha, vem uma aceitação e ele passa realmente a entender que ele pode, negociando com ele, com Deus, ele pode viver melhor. A parte é muito importante nos lembrar, hoje nós temos em várias AMEs as capelanias, não é? Não sei se vocês têm a AME Pelotas, a capelania, mas tem muitas AMEs no Brasil todo que tem, né? Que é o quanto é importante a fé, o quanto é importante a religião para o paciente. As pessoas, o Instituto Gallup, desde 1997, ele fez essa pesquisa embasando o quanto é importante a fé, o impacto da fé sobre a saúde física e mental. Porque as pessoas enfermas, elas querem ter as suas necessidades espirituais atendidas, não só na doença, como próximo da morte. E isso, o CREMESP São Paulo, né, ele tem um livro, não sei se vocês conhecem, sobre cuidados paliativos, e demonstrando isso, quanto é importante. O que nós vemos nos livros de Bozano, diante do paciente, diante do seu estado terminal, ou diante da sua patologia, o que nós vemos nos livros de Bozano, pouco a pouco, a medicina foi trazendo e oferecendo para os profissionais e para os pacientes. O contato no leito de morte, o momento quando o paciente ele avança nessa nova dimensão, e o quanto é importante esse conhecimento para todos nós. Então, Emmanuel, ele nos diz isso, né, que essa doença de difíceis cura, essa modelo, essa moça, ela trouxe uma experiência maravilhosa para o mundo da oncologia e ela se deixou fotografar em seu leito de morte. Foi algo assim muito revelador para muitas pessoas, né? Não só toda a trajetória durante a quimioterapia, essa moça teve câncer de mama, até os seus momentos finais, demonstrando a beleza da vida que existe até nesse momento. Então, eu tive várias oportunidades de visitar pacientes, não só em hospitais, mas nos lares, nos domicílios, auxiliar cada paciente. Uma vez, eu fui fazer uma palestra lá em Araguaína, e uma pessoa, amiga espírita, me pediu para ir ver uma paciente que estava nos últimos dias de vida, né? E eu ouvi da espiritualidade isso aqui, que eu sempre coloco nas minhas palestras sobre câncer, né? A espiritualidade diz assim, a guerreira do bem que parte. Então, isso é um alerta para que a gente tenha cuidado com esse paciente, que é um santuário sagrado, porque muitas vezes esse paciente, especialmente pacientes, existe alguns tipos de tumores que o paciente exala mau odor, o paciente está cadavérico, está numa situação muito delicada e necessita de cada um de nós que visite, que esteja naquele momento, respeito
e prece silenciosa, que é um santuário, aquele leito, aquele local que o paciente está. Então, o preparo do paciente espírita, o preparo do paciente não espírita, tudo isso a gente precisa aprender para auxiliar todos os pacientes. E André Luiz ainda nos fala nesse livro, O Espírito da Verdade, que toda cura espiritual ele lança raízes sobre a força do amor. Isso é belíssimo porque é é a mensagem da doutrina, né? Isso aqui são as visões no leito de morte, as incorporações mediúnicas que acontecem, existem pacientes que têm muito medo de partir, pacientes que pedem preces, familiares que nos pedem, especialmente quando sabem que nós somos espíritas, que possam ir até aquele paciente e orar. Eu já tive paciente de chegar para orar e o paciente ficar olhando para a parede, nem olhar, nem se dar conta da minha presença, porque não queria nenhum religioso no seu quarto, né? Então, são atitudes que a gente enfrenta, mas a gente sabe que ali está um espírito que sofre, um espírito que necessita muito de amparo e atenção. Então, isso tudo mostra o nosso papel como médico espírita diante dessa patologia tão grave. E aqui também é o momento onde o paciente está se desprendendo. Eu tive experiência com vários pacientes, inclusive pacientes que me esperaram para desencarnar. É uma coisa assim, extraordinária. Eu tive paciente de sentir na minha intuição que o paciente ia desencarnar e me dirigir ao hospital, aquele local, porque era como se fosse um chamado. Então, essa é essa rede maravilhosa, essa rede fantástica que nós acessamos através dessa corrente de bem, de amor, que une a todos nós. É por isso que Kardec dizia que o magnetismo entre seres humanos, nós estávamos longe de imaginar o quanto era importante e o quanto nós, à medida que o tempo fosse passando, a gente ia aprender a lidar mais com esse magnetismo, né? Então, aqui as sensações no leito de morte, do livro de Bozano, no leito de morte, as mesmas sensações do entorpecimento do sono, lembrança de todos os acontecimentos da vida, é o backup que a pessoa faz naquele momento, a sensação de flutuar fora do corpo, no desconhecido, e a gente encontra isso também nas experiências de EQM, o pensamento nas pessoas que ama, a pessoa ouve a conversa nos velórios, vê o próprio corpo. É um período de crise moral muito doloroso, muito doloroso. E, como nos diz André Luiz, essa doença é uma oportunidade de autoexame, né? Se a moléstia experimentada na veste somática foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo do autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alteram sensações e refundiram ideais. Isso está em Evolução e Dois Mundos, no capítulo 19, é uma frase de André Luiz que eu achei belíssima, porque isso demonstra o crescimento espiritual. O quanto essas abençoadas depurações que nenhum de nós quer, mas quando ela vem, a gente precisa, em se deparando, estar preparado e suportar com paciência, lembrarmos do que aprendemos, de que realmente somos o Espírito Eterno numa trajetória evolutiva maravilhosa rumo ao Pai. E o cuidado com os familiares, o momento de dar mais notícias, o momento de auxiliá-los, de muitos familiares, em sabendo que nós somos espíritas, eles querem muito contato com o mundo espiritual, e a gente sabe que não é assim, né? O Chico dizia que o telefone é de lá para cá. Então, a sabedoria do tempo, conversar, amparar, a dor da saudade, essas lições eternas, elas são valiosíssimas para todos nós. Eu queria encerrar, minha gente, com uma pequena
poesia que eu fiz, baseado na despedida do meu próprio pai, né? Que também retrata todos os meus pacientes em UTI. Então, derradeira lembrança me acena de longe, hoje tão distante como um trem que some na curva, como uma sombra a me acompanhar. Quero sempre recordar o teu olhar, a despedir-se do meu no ambiente frio e barulhento daquela sonora UTI. O som dos aparelhos em constante trabalhar é um aviso cruel que ali tem alguém a escutar. Apitos, assobios e sopros de um constante vigiar. O olho nos traçados do eletro, o sopro dos respiradores, que não param de alertar. Será amanhã ou será que vai acordar? Uma esperança esperançosa traça um roteiro de vida suspensa, a minha, a tua, a minha ansiosa, debulhadas em preces e rogativas, com os olhos cansados de chorar, a tua tão serena, tão distante, suspensa entre dois planos. Não, não me deixes, não é hora de me abandonar. Tuas mãos, frias e finas, vigor perdido, sangue derramado, derradeira despedida. Teu olhar sereno foi se perdendo nas brumas de uma nova vida. Derradeira lembrança que é o meu filho, fio condutor no país dos sonhos, onde certamente vou te encontrar. Então, essa poesia chama-se Derradeira Lembrança. E aí eu tenho também para todos os pacientes que me vêm na memória, todos que passaram pela minha vida como profissional. Então, minha gente, era isso que eu queria apresentar para vocês. E agora nós podemos discutir um pouco, né? Conversar. Muito obrigada, doutora Kátia. Eu gostaria até de começar essa discussão, e depois acho que vamos abrir, já vamos estender um pouquinho, até porque houve aqueles imprevistos, né, doutora Kátia, no início, né, para a gente, porque é um tema tão importante, tão necessário para todos nós, e eu já tinha até anotado que eu gostaria muito de discutir hoje aqui na sua fala, porque eu trabalho há muitos anos com crianças com AIDS, tive a difícil missão, né, de ser uma das primeiras a atender aqui em Pelotas, né, a gente começou a atender em 1996, quando naquela época praticamente todas as crianças tinham um prognóstico muito reservado, né, e foi instituído depois as drogas antirretrovirais a partir de 2000, então muitas crianças morreram, né, então eu tive que aprender a dar essas notícias sobre morte, né, e fui aprendendo ao longo dos anos, né, hoje, quantos anos já faz isso? A gente tem um serviço de referência aqui, né, doutora Kátia, de AIDS aqui de toda a Zona Sul, que é o SAI, né, tem adulto, criança e também gineco, é um serviço bem forte ali. E eu recentemente passei por um desafio, é por isso que até contei essa trajetória anterior, né, alguns até do grupo aqui sabem que eu dividi com eles também. Um dos meus pacientes, com 12 anos de idade, apareceu um fim de semana, aparentemente ele estava conseguindo tomar muitos medicamentos antirretrovirais, teve uma série de contratempos, uma criança que foi adotada, né? Antes a mãe abandonou, o pai faleceu, então uma criança que sofreu, teve uma trajetória muito sofrida, que tem a ver muito com tudo que a senhora colocou aqui. E ele, subitamente, assim, em um mês, ele começou com uma dor abdominal. Isso faz agora uns 3 meses. Internou com uma dor abdominal bem importante e rapidamente ele evoluiu com uma massa, doutora Kátia, uma massa assim, imensa a nível abdominal. Quando essa criança internou, eu fiquei acompanhando, claro, meu paciente tem 12 anos, e a infectologista, que era responsável, que estava no hospital, com uma dificuldade imensa de lidar com isso, porque ela tem filhos pequenos, né? Verinha, me acompanha, eu digo, é claro, vou te abraçar, vou te acompanhar em toda essa trajetória. Bom, e aí houve, nesse meio tempo, assim, suspeita de vários diagnósticos, e, claro, veio o câncer,
porque foi impressionante, doutora Kátia, como cresceu, uma massa assim, muito rápida, sabe? Questão de 2 semanas, assim, uma coisa absurda. E aí houve a hipótese que pudesse ser um hepato celular. Bom, resumindo, fez a biópsia, acabou indo para Porto Alegre, e antes de ir para Porto Alegre, né, porque a gente encaminhou para o centro de referência em Porto Alegre, que trabalha em oncologia, nós nos preparamos para dar o diagnóstico. E eu gostaria, isso eu acho uma coisa importante, porque eu acho que a gente aprende, a gente sabe que é importante, mas como as pessoas têm dificuldade. Então, eu combinei com a doutora que é responsável comigo, digo, olha, deixa que eu vou falar, já tinha mais ou menos combinado, ia conversar com a mãe, combinamos junto. Quando eu cheguei no hospital, doutora Kátia, eu levei um susto tão grande que eu cheguei e ele me desarmou. Ele simplesmente perguntou assim, ele me chama muito Tia Vera. Tia Vera, me diz uma coisa, é verdade que eu tenho um tumor muito grave, que eu vou ter que me operar e eu vou morrer? Assim, Kátia, eu me desarmei. Assim, eu digo, mas aonde que ele está falando isso? E eu Quem olhei para a mãe. falou, não é? Quem avisou isso Aí eu descobri que alguém da equipe tinha ido lá do hospital e dado essa notícia. E aí, Kátia, eu vou lhe dizer uma coisa, que dificuldade para a gente conseguir desmistificar e dar uma boa notícia para ele, que eu fiquei muito preocupada assim, como é que ele vai a Porto Alegre com esperança depois de uma notícia dessa? Então, aí, o que eu queria chegar? Como é que a gente vai dar notícia para esse paciente? Né? Principalmente assim, nesse caso foi uma criança. Essa questão de dar notícia eu acho muito complicado, viu, doutora Kátia? Gostaria até de lhe ouvir sobre isso. Olha, realmente, tanto criança como adulto, porque você sabe que o adulto, quando ele tem uma patologia dessa, ele fica criança, porque ele fica fragilizado, não é? Então, olha, por exemplo, hoje eu atendi um paciente com um câncer de amígdala, uma lesão enorme, que vai precisar de uma ressecção ampla, com um esvaziamento cervical, porque como eu faço cabeça e pescoço também, eu faço essas grandes cirurgias. Então, sempre, a gente não, no caso do adulto, a gente não pode esconder nada. Mas no caso da criança, às vezes a gente, como você diz, ele me desarmou. Às vezes, você acha que a criança não vai entender, mas ela às vezes entende e tem uma resposta melhor que o adulto. É muito, muito importante, Vera, resgatar a esperança dele, no corpinho dele, no tratamento. Porque muitas vezes a gente se surpreende com a resposta da criança. A criança, ela responde às patologias agressivas muito melhor que o adulto. E muito melhor do que, muitas vezes, não só no tratamento, mas no processo de desencarne. Eu tive uma pacientinha jovem que ela teve um sarcoma grave, um sarcoma de órbita, seio da face órbita. E ela dizia para a mãe, mas ela tinha dores lancinantes. E a família sofria demais. E ela dizia, mas por que você... Eu só quero que me tire a dor. Mas eu estou sendo visitada por anjos. Por que vocês estão chorando assim? Se eu vou ficar bem melhor, se eu vou entrar no reino de luz. Então, realmente, a gente deve dar notícia, não tem como esconder, mas da melhor forma possível. Existe tratamento, você vai se tratar e você vai colaborar com esse tratamento para que seu corpo reaja bem, para você ficar curado. Você sabe que você se lembra da história do Divaldo, que uma vez doutor Bezerra disse, doutor Bezerra, mas ele vai ficar curado? Doutor Bezerra, vai ficar curado. Só que o doutor Bezerra estava falando da cura espiritual. Então, se você disser que ele vai ficar curado, você não está mentindo. Ele vai ficar curado, embora você está dando uma esperança, mas é uma cura espiritual. Então, sempre levantar aquela pessoa, e quando você eleva a pessoa, e como você já tem uma relação muito
favorável com ele, uma relação assim de afetiva, mais íntima, você pode jogar todo o seu amor na forma de afeto, não sei nem pelas palavras, só a afetividade é capaz de envolver aquela pessoa. Vocês sabem que a gente vê no livro do André Luiz, elementos, forças que a prece traz. Então, no momento que você dá uma notícia, uma má notícia, com esperança, com amor, com o seu coração aberto para que a espiritualidade ajude, ele recebe. Obrigada, doutora Kátia. Gente, quem mais aqui? Vamos aproveitar a doutora Kátia. Não sei se vocês preferem perguntar ou botar a mãozinha, como é que vocês preferem aí? Vou falar um pouquinho para Flávia. depois a gente não se alongar muito, que a Kátia também deve estar cansada. Eu acho que eu trabalho também com mastologia, né, Kátia? Então, Ai, que eu beleza. acho que essa forma que a gente aprende, né, nesse trabalho com Jesus, dessa doutrina nossa abençoada, que a gente aprende muito mais, às vezes, do que os próprios pacientes, né? Eles nos ensinam muito, mas o quanto a gente chega para eles, a maneira com que a gente dá o diagnóstico, e é diferente da Verinha, porque a gente lida com adulto, então o diagnóstico tem que ser dado, né? O prognóstico tem que ser falado, mas a maneira como a gente fala e como a gente acolhe, isso auxilia na força emocional, né? Na busca de um equilíbrio desse paciente. E incrível, assim, eu tenho pacientes que a gente tem, né, a função do fica o mastologista e o oncologista acompanhando, daí ela fala assim, doutora Flávia, eu tô com nojo de ir lá no oncologista, porque toda vez que eu chego lá, ele diz que eu tenho uma doença crônica, porque ela tem metástases, mas estão equilibradas, estão reduzindo, mas ele tem, parece que ele quer me dizer que eu vou morrer, que eu tenho essa doença, eu sei que a minha doença, por que ele me diz toda vez? Então ela fica... E aí eu fico fazendo um trabalho, bom, tu já sabe que a doença é crônica, então não liga para isso. O tratamento não está funcionando, não está respondendo, então a gente tem que se agarrar no que é bom. E aí fica esse jogo de cintura, né? Que o colega não está errado, mas essa coisa materialista, né? De ficar em cima da pesquisa científica, de quem não vive essa espiritualidade de forma nenhuma, é só o que o que a pesquisa mostra e acabou. Como é difícil, às vezes, a gente lidar com isso. A gente tem que ter um pouquinho de tempo a mais, né, de conversa e de acolhimento, para que essa criatura que está vivendo esse período difícil possa buscar ânimo em algum lugar, né? E eu não estou dizendo nada diferente do que ele está dizendo, mas às vezes a maneira, isso que eu acho que a Kátia está falando, como a gente chega no paciente, como a gente dá a notícia, como a gente estimula que ele também faça parte, né, com pensamento positivo, com busca de espiritualidade, na crença que o paciente escolheu para seguir, mas, né, trabalhar esse outro lado, isso é parte da cura que vai haver. A gente não sabe se é nessa encarnação, né? Ou vai desencarnar dessa doença, mas vai melhorar, né? Então, isso é o que eu mais vejo, assim, como a gente ainda precisa trabalhar essa parte, ter tolerância com os nossos colegas, que cada um tem, né, o seu entendimento, né? Ele não está fazendo nada de errado, mas a gente também poder, se chegou para a gente, dar é fazer esse meio de campo, né? Então, eu acho que... Você sabe, Flávia, uma vez, há muitos anos atrás, como eu sempre fui religiosa, sempre fui assim, muito sensível ao paciente, quando eu cheguei aqui na minha cidade, muito nova, né? Assim, década de 80, eu cheguei aqui em 83, eu acho que 84, 85, talvez. E eu tive uma paciente que me marcou muito, que ela teve um melanoma maligno. E o melanoma maligno é uma doença muito, muito cruel. É um dos piores tipos de câncer, né? E ela era antropóloga, uma professora de antropologia, uma pessoa linda. Essa senhora, eu ficava encantada com o conhecimento dela. Durante as consultas, a gente conversava muito. E quando ela teve uma metástase no intestinal, no mesentério,
eu assisti a ultrassom, o colega fazendo. E quando eu vi que a doença estava muito avançada, eu derramei uma lágrima. E ele olhou assim para mim e disse: Nossa, eu não sabia que você se envolvia tanto com seus pacientes. Veja. Então, a pessoa, quando a gente lembra que Jesus chorou com Lázaro, não é? E a gente acha que tem que ser frio, duro, que a gente não pode se emocionar com o paciente. Nossa, aquilo foi assim de uma revelação para ela e para mim, porque quando você olha o outro como uma extensão de você, você tem a dimensão do que é a dignidade humana, do que é ser humano, porque muitas vezes, e como eu tenho, Flávia, 40, terminei a minha residência de oncologia em 83, né? Então eu tenho de formada, eu tenho 42 anos. Então, ao longo da minha trajetória, eu já vi muita gente que era assim, colegas muito duro, sabe? Muito resistente a qualquer explicação espírita ou espiritualista, ou qualquer religiosidade, baixar a cabeça porque a pessoa teve, ou alguém da sua família teve, e a pessoa cai em si, vê o quanto é frágil aquela pessoa, porque nós sabemos o quanto tem determinados colegas que a gente compreende, mas a gente sabe que o estrelismo é tudo, né? A pessoa é muito estrela. Só que quando a doença bate na porta, a pessoa cai, se desestrutura e pede arrego, pede ajuda a quem tem fé, a quem acredita, que tem alguma religiosidade. Então, ao longo desses 40 anos, eu vi muitos casos acontecerem. Então, quando eu vejo hoje isso, às vezes colega, por exemplo, muito recente, eu vi uma conduta errada de um colega, ele é profissional, ele sabe que aquilo faz a doença recidivar, e a gente fica olhando, meu Deus do céu, a pessoa não sabe que está semeando tempestade para si mesma, né? Mas a gente precisa manter firme dentro da nossa convicção, porque também é difícil, e auxiliar quando necessário. Juliana, a Juliana também está com a mãozinha ali, Ju. Nossa neurologista, viu, doutora Kátia? Neurologista infantil. Beleza. Oh, que maravilha, Tudo Juliana. bom, doutora Parabéns. Kátia? Tudo bom, querida. Estava maravilhosa a sua aula. Não, eu queria comentar uma situação pessoal, que a minha mãe teve câncer de mama faz 20 anos. E tá aí, na Bela e Faceira, não teve mais nada. Mas Maravilha. eu estava pensando, né, durante a palestra, assim, ó, tudo que... Como o tratamento é agressivo, e como aí a gente fica pensando nessa depuração, né? Porque a Uhum. quimioterapia que ela fazia, e aquilo de acordar e ver aquele travesseiro cheio de cabelo, e Uhum. é uma coisa assim, para todo mundo, assim, para a família, né? Para a gente é uma marca que fica para sempre, né? Tá É sempre. muito. Depura todo mundo, a gente já estava pensando, né? Depura todo É mundo, verdade. porque É. a Eu sempre digo, gente. Juliana, que a doença ela não vem só para o paciente, ela vem para o núcleo Sim, familiar. é. E aí eu me lembro que eu estava no primeiro semestre da faculdade de medicina, e aí eu tinha anatomia, e a minha mãe ficava muito mal das quimioterapias, ficava comendo só gelatina, só podia ser clara, porque a quimioterapia dela era vermelha, não podia ver gelatina vermelha. E Uhum. aí, e vomitava muito, 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 muito. E aí eu que dava as injeções de remédio para vômito, e eu nunca tinha dado injeção em ninguém, então aí eu fui para o meu professor de Uhum. anatomia, e ele disse, não, treina numa laranja, tal. E era eu ali com 19 anos, eu acho que eu tinha, treinando numa laranja no primeiro semestre da medicina. Então foi muito complicado, assim. Quando eu vejo, assim, toda vez que tem esse outubro rosa, eu me lembro de tudo que a gente passou, Uhum. né, e de toda essa... Mas é um tratamento que ela dizia, assim, quando ela estava fazendo, ela dizia, se eu tiver que fazer isso de novo, eu prefiro morrer, ela dizia. Disse, não, vamos lá, é isso aí, tu vai passar por isso aí é o processo, que nós vamos chegar no final.
né, independente do final, mas o final foi bom, foi feliz, não teve metástase Graças a nenhuma, Deus. não teve nada, Mas fica um fantasma, né, também, é outra coisa que eu Verdade. estava pensando, que mesmo considerado cura, assim, né, depois de tanto tempo, sempre tem um fantasma, assim, claro, em todos da família, porque a gente tem que ficar se cuidando, né, Uhum. mas nela, assim, também, né, tudo que ela sente, assim, ela já fica pensando, ai, será que voltou em algum outro lugar, ou mesmo não tendo tido nada de Uhum. metástase, né, É, então é uma doença que gera, acho que uma marca pro resto da vida na pessoa, né. não é à toa que realmente o paciente que trata, mesmo quando cura, é dito sobrevivente, não é? Porque Pois é, realmente é uma sobrevivente. sobrevivência, né. Mas é isso. Obrigada, Ju. Obrigada, doutora Kátia. Eu acho que vamos encerrar agora. Eu prorroguei um pouquinho aí, descontando o tempo do imprevisto. Tá? Gostaria de agradecer mais uma vez a querida doutora Kátia, que tem essa energia linda, maravilhosa. Eu adoro assistir suas lives, o grupo aqui gosta muito também, né, Ah, doutora muito Kátia? obrigada. É maravilhosa sua aula, grandes ensinamentos para todos nós. E a gente sente que é uma palestra feita com muito amor, né? É muito amor, assim, que a senhora passa para a gente. Então, os conhecimentos foi muito interessante. Eu li A Dor como Caminho também, A Doença como Caminho. Ah, Notei, certo. muito bom esse livro, que até eu participei Aham. uma vez junto com o Sérgio de uma atividade lá na AME, muito bom também, recomendo. Achei bem legal esse livro aí, doutora Uhum. Cátia. Mas agradecer mais uma vez. Devido à avançada da hora, vamos dar uma folga para a doutora Cátia, que ela falou bastante. Agradecer, viu, mais uma vez. E com certeza nós Realmente, lhe chamar para o ano que vem, viu, doutora Cátia, tá se a senhora bom, puder. querida. Tá com prazer. Realmente falo demais, gosto muito de falar. E outra coisa, velho, eu sou professora, eu só quero sair da faculdade na expulsatória, porque eu adoro ensinar. Eu acho Tá muito bom. que tudo que nós recebemos, o que aprendemos, né, a gente tem que repassar. É experiência, é conhecimento e a espiritualidade. Quanto mais você doa, mais eles lhe cercam de atenção e mais intuem. Então, é assim uma tarefa que cada vez mais a espiritualidade nos socorre. Eu tenho um amigo que ele disse, olha, eu uma vez, porque ele é vidente, ele disse, eu fiquei com muito medo, porque eu via entrar na minha casa espíritos iluminados, e eu fiquei com medo, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Mas é isso, quanto mais você se dispõe a trabalhar, mais eles lhe assistem, mais estão juntos, porque há uma necessidade muito grande, né? Então, eu que agradeço imensamente a oportunidade, para mim é um prazer, podem chamar. Eu tive a oportunidade de ir em Santa Maria, em Santa Cruz do Sul, em várias cidades do Rio Grande do Sul, através do Espiritismo, e o acolhimento que a gente tem é extraordinário do Rio Grandense, né? Então, eu adoro a terra de vocês. E outra coisa, eu moro no calor, mas eu adoro o frio. Eu acho que em outras vidas, quando eu fui à Rússia, eu fiquei assim, meu Deus do céu, encantada, porque friozinho eu gosto. E Piauí é muito quente, muito Muito Ô, quente. Luiz e quente. Verinha, eu acho que a gente pode chamar a Kátia o ano que vem, hein? Não precisa ser Vamos. online, vamos Presencial, viu, doutora recebê-la Kátia? aqui. Presencial. Tá Em junho, bom. julho, agosto, bem frio. No frio, no frio. Com Nós vamos lhe chamar e lhe lareira, convidar no inverno. No inverno, né, Flavinha? É, uma Vamos lareira, chamar no Verinha. inverno. Bem quentinho, a gente bem faz. quentinho. Muito obrigada, então, mais uma vez, doutora Kátia, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos ensinamentos. E eu vou pedir, Flavinha, tu encerra para nós a reunião de hoje? Encerro sim. E desejo que a Kátia vá longe na universidade, porque com essa didática
não pode ficar sem falar, né? Os alunos precisam desse amor. Verdade. O Sérgio comenta que depois que eles ficaram órfãos, né? A AME, da doutora Marlene, eles que conviveram mais com ela, eles colocaram no lugar a doutora Eugênia e a doutora Kátia. Ó. Kátia é mais nova, mas eles adotaram como mães. Ah, tá certo. Realmente é assim, quem conviveu com a doutora Marlene, meu Deus, a gente tem que seguir a trilha dela. Você sabe que a semana passada, antes de você terminar, Flávia, a doutora Ivênia fez uma live domingo passado. Meu Deus, eu fico tão encantada, porque ela tem uma gratidão, a doutora Marlene, impressionante, que é a gratidão que todos nós precisamos sempre falar nela, do trabalho dela, do quanto ela foi importante, do quanto ela nos abraçou, não é? Um Então, trabalho numa época difícil, né? Um pioneirismo com um braço forte e com coração, né? Só ela conseguiu fazer. Só ela. Doutora Kátia, a doutora Irvênia participou como aluna aqui do grupo um tempo, aqui no início. Ah, né? é? A gente Sim. Ela participou de 2 aulas que ela deu para nós, convidamos, ela participou, e agora o Sérgio Décio e a doutora Irvênia estão refazendo estudo com a gente a cada 15 dias aqui também, do cérebro triuno, também como atividade aqui da AME. Estamos contando com a presença dela. Maravilha, temos que aproveitar, porque ela tem um conhecimento assim, extraordinário. Nossa. E uma didática invejável. É verdade. Não é? Ok, querida. Gente, então, muito obrigada, agradecendo essa espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos fortalece nesta caminhada tão linda que nós recebemos, que, como nos disse a nossa querida amiga irmã Kátia, cada vez que a gente mais se dispõe, mais essa vida nos proporciona ensinamentos, bênçãos, né? Coisas tão maravilhosas que a gente recebe nesse nosso trabalho, né? Que a gente tem a condição, a capacidade de, além de passar nossa informação técnica, nós podemos abraçar, acolher esses irmãos em caminhada que chegam para nós com as suas dores, com as suas dificuldades, mas às vezes nos trazendo tantos ensinamentos que a gente vê que as coisas estão invertidas, né? Naquele momento, eles são os mestres e nós passamos a ser os alunos, muitas vezes. Então, nós queremos agradecer muito a AME por ter nos acolhido nessa família, nós da AME Pelotas, e, acima de tudo, agradecer a todos esses amigos, essa família da AME Brasil, que tem colaborado com o seu horário, com o seu tempo, com o seu conhecimento e com a sua amorosidade, como a doutora Kátia hoje, e que nos contemplou com essa belíssima apresentação, nos trazendo tanto conhecimento técnico e emocional para todos nós. Então, que nós possamos nos despedir desse encontro na paz e no verdadeiro amor do nosso Mestre Jesus, com muita gratidão. Que assim seja. Queridos, muito obrigada, então. Muito obrigada, muito obrigada.